Bom dia, irmãos, paz e bem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. No início deste dia, louvemos e glorifiquemos o nosso Deus. Nos coloquemos sob a proteção e a bênção do Senhor. Peçamos a Ele que esteja presente em cada momento do nosso dia, conduzindo nossos pensamentos, palavras, atitudes e decisões. Obrigada, Senhor. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O jejuar é uma prática comum às pessoas dentro da nossa igreja. Jejuamos com a intenção de alcançar alguma coisa, fazemos um propósito, ou porque já é uma prática dentro da igreja. E eu, como católico, vou fazer o mesmo, sem saber o verdadeiro sentido do jejum. Muitos jejuam para mostrar que estão jejuando. E esta foi a pergunta que os discípulos de João fizeram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? Jesus já havia condenado algumas atitudes dos fariseus quando diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpam o exterior e o interior está cheio de coisas ruins, maldades, pecados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão. Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidades. A nossa prática religiosa tem que nos levar a sermos novos, a uma renovação interior. Jesus jejuou sim, antes de começar seu ministério público, 40 dias. Ele jejuou, mas não foi jejuar por jejuar. Um jejum que liberta o coração, que renova os sentimentos, que nos coloca em comunhão com Deus. E não é só jejuar, é jejuar e orar. A oração é que nos renova, nos faz pessoas melhores. Não adianta eu jejuar, orar e não me tornar uma pessoa melhor. Continuar sendo aquela pessoa velha, cheia de defeitos e de pecados. O jejum e a oração têm que provocar em mim, tem que provocar em você, meu irmão, uma mudança de vida, de atitudes. Os discípulos de João ainda estavam fechados na velha mentalidade, centrados na penitência, e não descobrem que a festa já tinha começado. Os discípulos e os fariseus jejuavam a fim de que, por sua piedade e penitência, apressassem a vinda do reino, mas não se abriram para entender que ele já estava no seu meio. A festa já tinha começado.
O rei já estava no meio deles. Agora era a hora de se alegrar, de festejar. Eles tinham motivos para estarem alegres e não para o jejum, pois Jesus estava ali, o Cristo, o Mestre, o esperado, e eles tinham sido escolhidos, eram os amigos do esposo. Dias virão em que o esposo será tirado, então eles jejuarão, diz o Senhor. Mas jejuarão com um propósito, jejuarão para se fortalecer. Quando Jesus diz que ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, ou tampouco vinho novo em odres, frascos velhos, pois o remendo novo forçaria mais ainda o tecido velho e o rasgaria, e o odre velho não suportaria o vinho novo e se quebraria. Isso são tentativas de conservar o que é velho, e muitas vezes não dá certo. Jesus quer nos dizer que o reino de Deus não é reformismo, não é reformar, é mudar, pois o novo sempre entra em conflito com o que é velho. A imagem do vinho e da roupa nova é para deixar claro que o Evangelho deve ser independente, não se contaminar e não fazer aliança com qualquer coisa que possa tirar seu sentido. O Evangelho é para nos tornar pessoas melhores, pessoas novas. Meus irmãos, podemos jejuar e orar, mas que o nosso jejum e a nossa oração nos renove a cada dia, nos faça pessoas melhores, pessoas novas. O Evangelho é a boa nova que nos torna novos a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo e abençoado sábado para você. Diga bem baixinho, meu irmão. Ficai comigo, Senhor. Amém.